diferentes. Agora, a importância do impacto dessa nova visão das políticas de desenvolvimento, eu gosto sempre de exemplificar com o caso do capital estrangeiro. Repare o seguinte, na visão anterior, na visão neoliberal, em que, para o desenvolvimento econômico, a taxa de poupanças tinha que atingir um nível extremamente elevado, 18% ou mais que isso, o capital estrangeiro tinha uma importância fundamental, porque o país subdesenvolvido, as taxas de consumo já são excessivamente baixas. Portanto, é muito difícil para ele aumentar a taxa de poupança, que significa a redução da taxa de consumo. Então, qual era a solução? A solução era o capital estrangeiro. Então, esses países deviam obedecer a todas as exigências desse capital estrangeiro, que eram, inclusive, patrocinados pelos órgãos internacionais que aceitavam também essa visão. Bom, o que ocorreu de fato? Era uma espécie de mistério que os países desenvolvidos nunca exploraram muito. O caso da América Latina. No caso da América Latina, nós temos documentação de 1995 da CEPAL, que é o órgão das Nações Unidas. Nós temos a documentação da UNCTAD, que é outro órgão também das Nações Unidas. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte, a América Latina está recebendo grandes quantidades de capital estrangeiro e, apesar disso, a taxa de investimento sobre o PIB não se eleva. O que, tecnicamente, me permite dizer que o capital estrangeiro não está ajudando o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento se acelera quando a taxa de poupança sobre o PIB aumenta. Não está aumentando, não está auxiliando. Agora, qual a explicação? Se eu pego o enfoque no mercado, a explicação é muito simples. Esses países da América Latina não haviam adotado uma estratégia correta de desenvolvimento que permitisse um crescimento adequado do mercado. Então, o capital estrangeiro, quando entra no país, ele crowd out, ele elimina, ele expulsa o capital nacional. O livro do Bresser Pereira, de 2007, ele mostra, ele aceita, ele, pelo menos, defende a tese de que esse crowding out, essa expulsão do capital nacional, vai a nada mais e nada menos do que 100%. Quer dizer, quantidade de capital estrangeiro que entra significa automaticamente uma redução correspondente do capital nacional. Então, reparem que essa análise comprova que realmente o importante não é o nível de poupanças, mas é a existência de um mercado. Então, com isso, eu tenho a impressão que eu mostrei a necessidade de uma nova estratégia. E talvez eu tenha que dizer rapidamente o que seria essa nova estratégia. Isso, evidentemente, levaria muito tempo, muito mais do que o tempo de que nós dispomos. Então, eu simplesmente vou apresentar algumas das diferenças fundamentais entre a estratégia que se pratica hoje no Brasil e aquela que seria aconselhável. Em primeiro lugar, essa nova estratégia, ela deve, em vez de se concentrar do lado da oferta, se concentrar no lado do mercado ou no lado da demanda. Bom, isso por quê? Porque se eu tenho um mercado, se eu tenho uma demanda real de nível satisfatório, a poupança interna do país vai aumentar proporcionalmente. E mesmo o capital estrangeiro. A experiência mostra que toda vez que o país tem um mercado de dimensões adequadas, o capital estrangeiro vem automaticamente para o país. Vamos pegar o exemplo brasileiro. Quando o Brasil tomou conta do mercado de café internacional, o capital estrangeiro veio, nos permitiu construir as estradas necessárias, os portos necessários, criar a infraestrutura da urbanização, que era uma consequência desse momento econômico do país. Quando, no governo Kubitschek, se criou uma tarifa protecionista em 56, adotaram-se medidas para que o Brasil evoluísse daquela indústria tradicional, vestuários, têxtil, etc., para uma indústria moderna, construção naval, automobilística, bens de capital, etc. Nesse momento, o capital estrangeiro veio para o Brasil, criou empresas, as filiais de empresas estrangeiras, naqueles setores todos que eram necessários para o desenvolvimento do país. Portanto,
mesmo capital estrangeiro, se eu tenho mercado suficiente, não preciso me preocupar com ele, que ele vem espontaneamente para o país, que aumenta as poupanças internas, como mostrou a experiência dos países asiáticos e a própria experiência brasileira. Portanto, primeira característica é que, em vez do enfoque ser pelo lado do mercado, pelo lado da poupança, deve ser pelo lado do mercado. A segunda característica é que hoje toda a política brasileira é comandada pelo atendimento das metas da inflação, que é uma visão tipicamente de curto prazo. Ora, na verdade, a política correta é aquela que tem como base as metas de crescimento econômico. Ou, especificando, eu diria o seguinte: hoje o que rege a política econômica brasileira é a seguinte fórmula. Nós devemos obter o crescimento mais acelerado que seja possível, desde que isso não prejudique as metas de inflação. Uma estratégia correta devia ser a seguinte: nós devemos ter a inflação mínima possível, desde que isso não prejudique as metas do desenvolvimento econômico. Então, essa seria a segunda característica dessa estratégia. A terceira característica é dar o papel central à industrialização. Portanto, exatamente o oposto do que está acontecendo no Brasil. Eu vou ler aqui, então, novamente, um trabalho do IPEA, em que ele diz o seguinte: eu não vou citar o nome do trabalho, porque, como eu disse, tudo isso virá no nosso trabalho mais extenso. Desde as primeiras entrevistas, o IPEA está falando, desde as primeiras entrevistas ficou claro que o crescimento, entre aspas, não, desculpe, volta atrás, essa é uma citação mais tarde, que virá mais tarde. Entre 1980 e 1996, a participação da indústria brasileira no PIB reduziu-se em 50%. Um dos fatores principais dessa evolução desfavorável foi a forte apreciação do câmbio. Sobressai também o fato de que a indústria brasileira que sobreviveu à apreciação cambial é basicamente a de mais baixo valor agregado, elevando significativamente o peso das commodities nas exportações brasileiras. Portanto, é o processo de desindustrialização. Aqui cabe algumas considerações. A visão de que o Brasil está num processo de desindustrialização é aceita hoje por 90%, no mínimo, dos economistas brasileiros, das mais diversas tendências. Não são só os chamados desenvolvimentistas, mas mesmo aqueles que estão no polo oposto desses economistas. Agora, há objeções. A primeira delas é o seguinte: a indústria brasileira continua crescendo. A indústria em qualquer país do mundo, depois que ela atinge um certo nível, ela é substituída como setor dinâmico principal pelo setor serviços, o que é também correto. O que acontece é que o Brasil entrou num processo que foi denominado pelos analistas de desindustrialização precoce. Quer dizer, a indústria brasileira começou a perder peso relativo antes de ter chegado à sua total maduração dentro do processo usual de crescimento econômico. Uma segunda objeção é que, com a entrada da China e Índia no comércio internacional, o preço das commodities agrícolas começaram a subir rapidamente. Evidentemente, com isso, se dizia que as commodities agrícolas estão assumindo a economia brasileira, mas é uma questão só de preços. E, por outro lado, também os preços da indústria tendem a cair. Então, dizem eles, se eu deflacionar o preço das commodities agrícolas, inflacionar o preço da indústria, essa alegada desindustrialização deixa de ser aquilo que está falando, deixa de ter a importância e o peso que se alega. Ora, na verdade, isso é certo. Esse desinflacionamento e esse inflacionamento deveriam ser feitos, mas se eu faço as duas coisas, continua a existir o processo de desindustrialização da economia brasileira, o processo de predomínio das atividades de menor conteúdo tecnológico, de mais lento crescimento do mercado, etc., etc. E não é apenas isso. O documento do IPEA, que fala da desindustrialização, reconhece também a objeção de que realmente a coisa, se eu faço essas medidas, se eu não considero a desindustrialização precoce, se eu não inflaciono e desinflaciono de maneira adequada, reconhece que realmente o processo de desindustrialização não seria tão avançado, tão claro como é. Mas o próprio IPEA alega, então, o seguinte: nós vamos considerar os projetos de investimento
nós vamos verificar que os projetos de investimento que estão no BNDES, por exemplo, são muito maiores nos setores de commodities agrícolas e industriais do que na indústria. Quer dizer, se o processo, portanto, não está tão grave quanto parece à primeira vista, ele existe e tenderá a se agravar através do tempo. Então, com isso, eu chego então à parte final da minha exposição, que é a responsabilidade do economista brasileiro. Eu diria a seguinte coisa: o grande problema hoje é o chamado curtoprazismo. Então, eu vou tomar aqui um exemplo, que foi um grupo de economistas brasileiros que mais rapidamente começou a denunciar os erros do neoliberalismo, que é a chamada corrente keynesiana, ou Associação Keynesiana Brasileira, que escreveu trabalhos, eu cito, analiso longamente nessa nossa monografia os trabalhos que foram realizados. Eu apenas lembraria o seguinte: é de maneira curiosa, se eu pego um desses trabalhos, eu vou citar aqui o nome dele, é do João Cixous e Vidotto, A Economia do Desenvolvimento, Teoria e Políticas Keynesianas. Ele, logo na sua introdução, ele diz que o erro do neoliberalismo, as más consequências do neoliberalismo, levam a que nós voltemos a levar em conta o papel do Estado na economia. Ora, na verdade, o papel do Estado na economia, a ignorância do papel do Estado nas políticas de desenvolvimento, segundo o The East Asian Miracle, foi uma das causas dos maus resultados do neoliberalismo, e a existência de uma Friendly Market Intervention é uma das explicações para o desenvolvimento acelerado dos países asiáticos. Mas isso é um aspecto secundário. O aspecto principal é o reconhecimento do papel do mercado da demanda. E o que eu acho curioso é que, se nós pegarmos o Keynes original, evidentemente, ele naquele momento, em 1936, em que ele dá uma solução para as crises econômicas periódicas, ele realmente fala do papel do Estado. Quer dizer, a demanda efetiva não era satisfatória. Automaticamente, o Estado tinha que intervir. Mas a sua contribuição principal foi a existência da necessidade de uma demanda de níveis adequados. Portanto, o ponto principal da contribuição keynesiana é a importância da demanda, ou a importância do mercado, e não propriamente a importância da intervenção do governo. E esses nossos keynesianos brasileiros simplesmente persistem em cometer esse erro na análise do East Asian Miracle, valorizando o aspecto da intervenção do Estado e não o aspecto da demanda, que em toda a literatura teórica recente sobre desenvolvimento econômico, eu citei aqui o caso do Dutt, que é uma das figuras fundamentais nessa linha, que ele mostra que a demanda é o aspecto importante. Agora, evidentemente, eu diria que a Associação Keynesiana Brasileira está possivelmente em fase de transição. Na sua última reunião, fizeram uma homenagem ao Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira. Ora, o Bresser Pereira, em trabalhos recentes, reconhece o papel importante da demanda. Mas ele ainda está falando de demanda monetária, mas já evoluindo para levar em conta que é importante é a demanda real. Portanto, o que está acontecendo é que a Associação Keynesiana Brasileira ainda não se livrou inteiramente do curtoprazismo. Agora, o que mostra a influência desse curtoprazismo na economia brasileira é um trabalho, esse trabalho é de 2003, que foi patrocinado pelo IPEA e pela CEPAL. Ele tem o título de Políticas para a Retomada do Desenvolvimento. Um trabalho de 2003, dirigido por Belchovsky e Mussi. Bem, eu cito então esse trabalho. Ele diz o seguinte: desde as primeiras entrevistas ficou claro que o crescimento entre aspas, não tem ocupado parte central das preocupações e das reflexões na maioria dos economistas